Neste módulo vamos estudar o processo de formação do sinal estereofônico, bem como as fontes de alimentação. A figura mostra o diagrama de blocos da formação do sinal multiplex. Que vem a ser o sinal multiplex? Uma sequência de informações durante um certo intervalo de tempo. Dois sinais, esquerdo e direito, é jogado num bloco que faz o processo de soma e subtração. Direito mais esquerdo, direito menos esquerdo. Então ele faz a soma e a diferença dos dois sinais de entrada. O sinal soma D mais E é jogado num misturador, enquanto que a diferença a gente joga num modulador em anel, onde a frequência do oscilador é exatamente 38 kHz, chamado dobrador de frequência. Por quê? Porque é injetado neste bloco uma frequência do oscilador de 19 kHz. Como esse bloco dobra a frequência, dobrador de frequência. Faço a modulação e isto também é jogado no bloco conversor ou misturador. A saída a gente joga num transmissor de FM e envia o sinal à antena. A figura mostra as formas de onda na formação do sinal multiplex, ou também conhecido como TDM. Sinal de entrada E, esquerdo, do tipo cossenoidal. Sinal direito D, do tipo senoidal. Estes dois sinais são somados, resultando um sinal M monofônico, representado pela forma de onda C. A forma de onda D representa exatamente a diferença de D menos E, denominado sinal estereofônico. Sinal E é exatamente a subportadora de frequência 38 kHz. Sinal F é a soma das bandas laterais de subportadora mais a diferença, dando F. Mais o M, que é exatamente esta forma de onda C, representa o G. E somando o G com o F, nós temos o sinal multiplex no tempo. A figura mostra o detalhamento de um circuito matriz. Que ele faz o que, o matriz? Soma e diferença dos dois sinais de entrada. Esta soma e diferença é feita através de um circuito em ponte. Parte de cima representa a soma, saída do sinal M, D mais E. A parte de baixo representa a saída do sinal S, D menos E. O quadro seguinte ilustra um circuito modulador em anel. Na entrada nós temos um sinal de áudio com a frequência variável de 50 Hz até 15 kHz. No ponto C de entrada, uma subportadora de frequência 38 kHz, que é exatamente que transmitirá a informação de entrada. Este tipo de modulação é feita através de um sistema em ponte, a diodos. Então, qual é a característica? Eu faço o batimento da informação com a subportadora, dando na saída, neste ponto, exatamente uma modulação do sinal de áudio. O quadro ilustra um diagrama de blocos do receptor estereofônico. Sinal vindo da antena, amplificador de RF, um bloco que juntamos oscilador e misturador. Amplifica a saída através de uma frequência intermediária, deteta através do detetor ou discriminador, faz o processo de decodificar, ou seja, ele pega o sinal de saída desse e transforma no sinal multiplexado no tempo, tendo como saída dois sinais, ambos são amplificados, um para o alto-falante direito, outro para o canal esquerdo. Tudo isso é feito através de um indicador de estéreo, que pode ser representado por um indicador luminoso ou um LED, que serve para identificar o processo, ver se as informações estão bem centralizadas. O quadro a seguir ilustra um demodulador tipo curva envolvente, ou detetor de envoltória. Sinal multiplex, vindo da figura anterior, isto joga num filtro centralizado na frequência 19 kHz. Dobro essa frequência, resultando 38K. Como saída, vai para o diodo D1, saída esquerda, ou o diodo inversamente polarizado para não deixar passar. Caso contrário, eu faço a passagem do sinal pela parte de baixo, eu injeto aqui, então eu faço o batimento do sinal saindo do dobrador de frequência com o sinal multiplexado, resultando um sinal na saída esquerda, outro na saída direita. Esses diodos estão trocados para separar um sinal do outro. O quadro mostra um demodulador tipo soma. De novo, o sinal TDM, filtro passa-baixas para recuperar o E mais D. Filtro de banda,
que recupera na faixa de 23K a 53 kHz. Ele recupera exatamente a diferença dos dois sinais mais as bandas laterais. Um filtro de 19 kHz para recuperar a informação do oscilador local. Como eu necessito do dobro da frequência, a gente joga um bloco dobrador de frequência. Dobrador de frequência, juntamente com E-D mais as bandas laterais, eu injeto neste esquema, com os diodos novamente trocados por razões já expostas. Então a saída teremos a soma que vem diretamente na saída, E mais D, e aqui nós temos exatamente a modulação, por quê? Portadora vezes a diferença, modula o sinal diferença. Isso aqui a gente deteta, tendo na saída a separação direito mais esquerdo. O quadro exposto ilustra um demodulador tipo síncrono, ou também chamado de chaveado. Sinal multiplex, novamente um filtro de 19 kHz, dobra a frequência, resultando 38K. Sinal multiplexado jogado na saída, na divisão central do transformador. Este bloco representa um detetor em anel, já exposto anteriormente, tendo como saída a recuperação da informação, ou seja, canal esquerdo e canal direito já separados. A figura mostra o diagrama de blocos de uma fonte de tensão, que é a fonte que serve para alimentar moduladores, demoduladores e outros tipos de circuitos utilizados na recepção, transmissão AM/FM. Temos uma entrada, uma rede 110 alternado, proteção de entrada difusível, por quê? Para evitar que aconteça danos às demais partes do circuito. Logo em seguida nós temos um transformador que é um abaixador de tensão, de 110 para uma tensão contínua que alimentará os demais integrantes do circuito. Um retificador a diodo, pode ser em ponte, do tipo diodo sequencial, etc. Um filtro para eliminar ripple de linha. Logo em seguida um regulador. Proteção de saída, ou seja, proteção de saída na carga e mais um limitador de corrente. Então esse bloco ele faz a proteção na carga e mais limita a corrente pela especificação da carga de saída. Um dispositivo importantíssimo que é utilizado na saída de estágios amplificadores é exatamente um regulador Zener, que serve para evitar problemas de corrente em cargas. Temos na entrada uma fonte regulada de 4,5 volts a 12,5 volts, tensão de entrada. Uma resistência de 56 ohms que serve de limitação de corrente no circuito. Um Zener em paralelo para limitar corrente e tensão na carga de 680 ohms. Esta tensão de Zener no máximo atinge 6,2 volts, com um consumo máximo de 500 miliwatts. Então qual é a função? Dependendo da variação que nós temos na entrada, nós vamos tendo uma corrente máxima e mínima na carga. Esta corrente máxima e mínima vai ser limitada exatamente por esse regulador Zener, que serve para evitar com que a carga fique exposta à transiência de corrente da entrada do circuito. Outro dispositivo de regulador de tensão é um regulador PAS. Novamente, tensão de entrada ajustável variada de 4,5 a 12,5 volts. Isto é jogado no coletor do transistor. Este ramo aqui indica exatamente o que? Limitação de corrente que será aplicada no transistor e polarização do transistor ao mesmo tempo. A saída aqui, portanto, ela fica sendo amplificada pelo transistor, tendo uma corrente variável na saída, na carga. Função desse regulador, exatamente através de variações de corrente, eu posso sempre manter constante a tensão de saída VNC. Este quadro mostra uma fonte de tensão regulada com proteção a correntes altas. De entrada nós temos uma rede de 110 volts alternado, um retificador gerando uma corrente de 200 mA, 12 volts, contínuo. Esta corrente é jogada neste transistor, que ele vai servir para limitar a corrente que será transferida à carga. Hora que o emissor atingir um valor alto de corrente, ele começa a polarizar o transistor seguinte, o BC337 abaixo, fazendo com que este transistor inicial entre em corte e sua corrente de base seja drenada na saída do sistema. Com isso nós temos uma proteção contra correntes altas, porque a hora que a corrente for muito alta, ele corta esse transistor, transferindo toda a corrente de base na saída do sistema. O Zener
servirá para limitar a corrente de base deste transistor e manter constante a tensão entregue à carga.